Saudações. Ouvir música é uma brincadeira, é um divertimento, é uma coisa séria, é só para alguns, é para todo mundo. Não sei, ouvir música é uma coisa tão banalizada. Quer dizer, durante muitos anos se tornou uma coisa banalizada. Tipo, cada um pode andar na rua ouvindo sua própria música. Então a gente pensa como é que se escutava música umas décadas atrás, ou talvez até alguns séculos atrás, por que não? Como é que se escuta música? Como a gente guarda uma música na nossa cabeça e como a gente guarda música fisicamente, né? Na realidade, como ela fica armazenada para que a gente possa escutar um pouco depois. Esse é o grande lance da música. É questionar o tempo, é tratar com o tempo. A música, ela lida com as longas distâncias temporais. E quando a gente pensa em ouvir música, logo a gente pensa numa maneira de tocar essa música, uma maneira de reproduzir essa música. Então, quando a gente pensa nisso, logo a gente pensa em CD, logo a gente pensa em fita cassete, em disco de vinil, em MP3, em Spotify. O que a gente pensa quando a gente pensa em escutar música? Quando eu quero escutar música, o que eu procuro? Onde eu vou procurar música? Bom, daí eu comecei a minha jornada de como escutar música. E descobri que, na verdade, não deve ser uma maneira só que a gente tem de escutar música. Muitos séculos se passaram e a gente tem várias maneiras, várias tecnologias para escutar música. E acho que ainda vão surgir mais tecnologias, que a gente não consegue nem imaginar como é que elas são. Porque quem viveu na década de 80 ou 90, na década de 80, porque em 90 já havia o CD, existia uma ideia de digitalização da música, né? O áudio digital parecia uma coisa tão fácil, tão rápida, né? Em qualquer lugar poderia ser tocado, no carro. Mas quem imaginaria que a gente ia ter música no nosso telefone, num telefone portátil? Na década de 80, quem escutava disco de vinil, quando que ia imaginar que ia carregar, né, consigo mesmo no celular toda a música, vários discos à vontade, à la vontade, pagando mensalmente ali e ter à vontade todas as músicas que tu quisesse, ou pelo menos que, enfim, estavam disponíveis. Bom, daí eu comecei a minha jornada de como escutar música. E daí eu me dei conta que escutar música é uma coisa difícil, não é fácil escutar música. Não é tão fácil assim. Pelo menos escutar de verdade, escutar profundamente, procurar na música aquilo que ela tem, aquilo que ela dá de verdade. Pensa, quando uma banda entra no estúdio para gravar, quantas coisas, quantos detalhes essa banda, esse músico, esse artista quis colocar naquela obra dele ali e que talvez passe batido por alguém que escutou talvez só a metade da música. Então, eu tento escutar a música inteira desse artista, a música inteira, fazer com que essa música seja contemplada do início ao fim, e não só temporalmente, mas também em todas as suas nuances, todas as suas camadas que o artista quis colocar ali, desde as mais profundas, detalhes mais sutis que é difícil de perceber num fone de ouvido, por exemplo, é que a gente consegue notar detalhes que de repente numa caixinha dessas de som que se coloca em cima da mesa junto com cerveja, a gente não consegue perceber esses detalhes. Será que precisa perceber esses detalhes? Bom, não sei lá, eu acho que o artista ele quer, né? Ele quer que tu perceba aquilo ali. Se ele colocou na música, ele quer que tu perceba. Então, quando a gente bota um disco para tocar, eu acho que vale a pena ir até o fim dele, mesmo que isso custe um certo tempo da tua vida. Isso me leva a um segundo pensamento, que é a nossa percepção de tempo. A gente tem muita preocupação com uma perda de tempo. Perder tempo. Perder tempo é uma coisa inimaginável pra gente hoje. A gente não pode aceitar perder tempo. Perder tempo é um horror. A gente perdia tempo antigamente, quando a gente tinha, sei lá, 15 ou 16 anos, a gente sabia que a gente estava perdendo tempo, a gente perdia tempo, não perdia, ou na minha cabeça eu só consigo lembrar daquelas coisas que realmente faziam diferença na minha vida, e não eram muitas, não era o tempo todo, pelo menos,
E aquelas que não aconteceu nada, longos tempos sem acontecer nada, eu simplesmente deletei da minha ideia, da minha cabeça. Bom, a música é mais ou menos isso. Pensa num disco que dura 30 ou 45 minutos. Esses 30 ou 45 minutos de nada aconteceram na tua vida. O que aconteceu na tua vida quando tu usou esses 30, 40 minutos para escutar um disco? Bom, daí entra de novo uma segunda parte da minha busca por escutar música, que é a qualidade da música. Melhor dizendo, a qualidade do áudio. Como esse áudio ele entra no meu ouvido? Quais são as frequências que eu quero buscar quando eu escuto uma música? Eu quero frequências que não estão na música? Tem frequências da música que eu não estou conseguindo escutar na maneira como eu estou escutando? Bom, enfim, então eu fui atrás disso. Disco de vinil é uma tecnologia, é uma maneira de armazenar música, armazenar informações, e essas informações elas são reproduzidas através de um toca-disco. Tu bota um disco que tem várias informações, coloca a agulha mecanicamente ela transfere aquelas ondas sonoras, melhor dizendo, aqueles sulcos registrados ali, transfere essa informação para um impulso eletromagnético e depois para o impulso mecânico através das caixas de som mesmo. Então eu comecei, vamos buscar uma maneira de escutar música. Beleza, fui lá. Como é que eu vou escutar música? Vou comprar um amplificador. Quê? Um 3 em 1, um receiver, sei lá, alguma coisa que eu consiga fazer com que essa música toque, ou essa música seja reproduzida. Então eu preciso de um reprodutor. Seja um toca-fitas, seja um celular, alguma coisa digital, um toca-disco. Então eu fui atrás de um toca-disco. Esse toca-disco era um toca-disco que era da minha família, muito antigo, dos meus pais, e que estava lá parado e eu trouxe ele aqui para casa, fiz alguns ajustes, consertei algumas coisas, fiz até um vídeo fazendo uma manutenção, lubrificando o mecanismo dele, que era um Garhard, um toca-disco, um prato Garhard, que é muito tradicional e tal, tem alguns probleminhas, do tipo ele é tracionado por polia, e pelo que eu vi, se não é um troço muito bem reguladinho, a tração por polia, ela tem problemas bem sérios para um toca-disco. Do tipo velocidade do toca-disco, que para mim é uma coisa fundamental, é a velocidade da música, é a rotação da música, entendeu? Se ela está numa rotação baixa, um pitch baixo, é um problema bem sério. A outra é a oscilação, né? O quanto oscila aquele toca-disco, ele não é preciso, ele não gira com precisão, ele oscila. E o quanto dá essa oscilação? Então, enfim, né, eu acabei indo atrás de um outro toca-disco que é tracionado por correia. Também não é tão preciso, não é maravilhoso, mas é melhor do que por polia. Então eu fui atrás de alguns tradicionais, um zero, por exemplo, um novo, que tu compra na loja fechado na caixa. Eu não vou falar marcas aqui, tá? Já falei da Garhard, mas não vou falar dessas marcas de hoje em dia, embora até poderia falar, não tem problema nenhum. Mas essas marcas que tem disponível, elas são bastante inacessíveis. São caras, são difíceis de conseguir, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes, enfim, tem disponível, mas não tem aquilo que tu gostaria. Então, um toca-disco decente, mínimo, custa pelo menos R$2.000 ou R$2.500. Tem algumas alternativas por R$1.500, mas é um toca-disco tão simples. É bom, mas é muito simples. Tipo, tu não tem regulagem nenhuma, tu não regula nada. Ele já vem regulado de fábrica, é bom, mas ele não tem regulagem nenhuma. E alguns toca-discos já tem uma regulagem de peso, de braço, de anti-skating, essa coisa toda. São toca-discos que custam mais de R$2.000, aqui no Brasil pelo menos, né? Então eu fui atrás de um vintage, de um antigo, década de 80. É raro encontrar um em boas condições, é raro encontrar que esteja perfeito, que não tenha problemas e que não esteja com falhas, pelo menos estéticas, do tipo a tampa de acrílico, com rachadura, do tipo manchas na carcaça, e até o motor com defeito, ou o lifting não funciona, ou a cápsula está com problema, ou o braço não regula direito, ou o próprio prato está um pouquinho desnivelado. Enfim, uma série de coisas que pode vir num toca-disco que já rodou
sei lá, 40 anos. Né? Então, voltando naquela questão da nossa percepção de tempo, quando a gente pensa em 40 anos, a gente pensa assim, 40 anos, década de 60? Não, galera. 40 anos é década de 80, né? 1981 é 40 anos atrás. Tá? Então eu comprei um toca-disco, legal. Mas esse foi a última etapa do meu processo de escutar música. Eu primeiro montei um amplificador, eu montei as caixas de som, eu descobri que eu precisava de um pré-amplificador, até entender para que servia, como é que funcionava e que tipo de pré-amplificador. Cara, levou um tempo, assim, não foi de primeira. Muita pesquisa, muito entendimento. O que eu vou te dizer? A pesquisa hoje em dia é computador, né? Esses sites de pesquisa, de procura, que são bem conhecidos, bem famosos. E sites de vídeos também. Tem muitos tutoriais sobre isso e todos eles estão ali disponíveis. Alguns são bons, alguns não, alguns resolvem, alguns não resolvem. Eu não quero fazer tutorial nenhum, eu quero falar sobre isso, quero discutir sobre isso, sobre como a gente escuta música. E eu quero contar para vocês como é que eu fiz para escutar música. Tá? Eu posso muito bem sentar na frente do computador, botar um fone de ouvido que eu tenho da KG, bem legalzinho, por sinal, não é profissional nem nada, mas eu coloco ali, me fecho e escuto música daquele jeito ali. Ninguém mais escuta comigo. Mas e como é que eu vou escutar música tocando de verdade, preenchendo essa sala aqui e fazendo vibrar o ar que está dentro dessa sala em que eu estou escutando música? Então eu fui atrás disso. Montei meu amplificador, montei as caixas, fui atrás de um toca-disco e acho que agora eu cheguei num ponto em que eu consigo escutar música do início ao fim. Basta eu pegar um disco e lavar na pia, o disco se lava, tá? Um LP, um disco de vinil, com muito cuidado, pode passar com sabão neutro, uma esponja bem macia, não pode ser essa esponja amarelinha com verde que a gente tem na pia, aquilo ali vai arranhar teu disco, vai estragar teu disco, tá? Então tem que ser uma esponja, eu uso uma de carro, mas não é qualquer uma de lavar carro. Eu meio que testei algumas, vi com uma mais maciazinha e tal, e achei uma bem legal, eu uso, mas também tem que trocar de vez em quando, tá? E sabão neutro, pode ser um detergente neutro, tá? Que não tenha cor, não tenha cor nem sabor, né? E tu pode lavar teu disco e depois secar com cuidado para não arranhar, porque é onde pode acontecer. Cuidar com o selo também, que o selo é fácil de esfarelar, né? Porque ainda mais que é antigo, é um papel, provavelmente já deve ter um fungo ali. Se tu molhar e esfregar, ela vai sair o selo, vai ficar só, né, a parte, né, da cola do selo, né? Então tem uma série de técnicas e eu gostaria de discutir isso aqui aos poucos no meu canal aqui. Então considere se inscrever, considere dar um like e considere também fazer comentários aí. Cara, sério, eu sinto falta de uma plataforma que a gente possa discutir essas coisas, discutir esses assuntos. Tem fórum, alguns fóruns, tinha um fórum muito legal, mas que fechou, simplesmente parou de funcionar, um fórum que tinha mais de 15 anos e simplesmente parou de funcionar. Eles simplesmente mandaram uma mensagem, ó, esse fórum não vai existir mais e todas as suas postagens vão simplesmente ir para o espaço. E ele simplesmente fechou, acabou. E eu simplesmente fiquei sem ter onde discutir isso. Então eu quero discutir aqui, nesse canal aqui. Eu vou fiz esse primeiro vídeo, eu vou tentar ficar nos 15 segundos, tá? E no próximo vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu fiz meu amplificador, como é que eu consegui meu toca-disco e como é que eu fiz para poder escutar música hoje. Valeu!